Boa noite para todos, muito obrigado por assistirem a estas conferências. Este é um curso gratuito que é oferecido pelo Grupo Conhecimento de Si Mesmo e tem o objetivo de nos entregar as técnicas, as ferramentas para se chegar ao autoconhecimento. É um curso composto por 75 temas em duas fases. Temos a fase A com 50 temas e mais uma segunda fase com mais 25 temas. Hoje vamos abordar o tema número 38 da fase A. O difícil caminho e o trabalho crístico. Então, qual é o objetivo da nossa existência? Para que vivemos? Por que vivemos? Certamente nós vivemos para fazer um trabalho superior. Não viemos ao mundo para adquirir coisas, para nos complicar, para sofrer, trabalhar e morrer. Nós temos algo muito sério para fazer e é o trabalho que o Mestre Jesus e outros tantos ensinaram. Então, o Mestre Jesus ensinou negar a nós mesmos, pegar a cruz e segui-lo. Porém, isto está, por esses tempos, muito mal compreendido e muito mal explicado, por certo. E a humanidade vive sem saber para quê. Então corre para lá e para cá e acaba a existência e a pessoa morre e não sabe para que viveu. Existe um dito que diz que se vive sem saber para quê e se morre sem saber também para que se viveu. Na verdade, esse dito, nesse momento, nós esquecemos uma parte, porém, é mais ou menos por aí. Então, o tema é o difícil caminho e o trabalho crístico, que é o trabalho que nós viemos fazer neste mundo. Então este é o objetivo destes ensinamentos, nos ensinar, nos mostrar o caminho e nos dar as técnicas para trilhar esse caminho difícil, o caminho da autorrealização íntima do ser. Então, nós, todos os seres humanos, temos algo dentro de nós que nós não conhecemos. Nós temos defeitos psicológicos e não conhecemos esses defeitos. Nós não sabemos que temos e por isso não conseguimos fazer alguma coisa para nos transformar interiormente. Então, este é o objetivo deste ensinamento, nos ensinar como podemos fazer um trabalho real sobre nós, um trabalho de transformação. Então, nós
vivemos nesse lado escuro de nós, numa parte muito pequena de nós. E então não conseguimos, não nos conhecemos. Porque nós temos esse lado desconhecido, obscuro, que muitas vezes não queremos conhecer, não queremos ver. Porém, isso nós, todos os seres humanos, temos no nosso interior. Temos uma parte que nós não sabemos, não conhecemos e muitas vezes não queremos conhecer. Estamos com um pequeno probleminha aqui no aplicativo, mas vamos dar continuidade apenas com uma câmera. Então, a falta de conhecimento de nós mesmos, de saber a causa das nossas reações, nos leva a ter problemas na vida, problemas pessoais, problemas com outras pessoas, enfim, problemas de todo tipo de problema, por falta de conhecer a nós mesmos. Então, a nossa forma de viver, a nossa forma de atuar, nos leva a criar, a gerar problemas, conflitos, discórdias, por onde andamos. Então, por todas as partes, em todos os setores que nós atuamos, nós arranjamos problemas, complicações, conflitos. Isso por causa que nós não nos conhecemos a nós mesmos, não sabemos o que acontece e por que acontece o que acontece no nosso interior. Então, isso seria evitável se nós nos conhecêssemos a nós mesmos. Portanto, precisamos fazer esse trabalho, que é um trabalho de conhecimento de si mesmo. Então, esse trabalho é um trabalho real, é um trabalho verdadeiro, não é um trabalho de aparências, não é nós mudar externamente. A partir de hoje, aceitei, como se diz popularmente, aceitei o Cristo e estou transformado, estou mudado, sou outra pessoa. Não é assim que funciona, não é assim que acontece a mudança real. Se eu aceitei, eu preciso então praticar o que ele ensinou. Aceitar é o primeiro passo, porém eu preciso estudar e compreender e fazer o que ele nos ensinou, o que ele ensinou na sua vida, na sua passagem por este planeta. Ele nos ensinou com o exemplo, através da sua existência, através da sua atuação no mundo. Ele nos ensinou na prática, viveu o trabalho que nós precisamos viver, precisamos morrer, que é eliminar os nossos defeitos, precisamos nascer, que é um nascimento espiritual que se faz com o trabalho sábio, com as energias sexuais, e precisamos
nos sacrificar pela humanidade, que é em levar estes ensinamentos de forma gratuita a toda pessoa que tenha interesse. Então, é um trabalho que se vai fazer, um trabalho real, que cada um de nós vai poder fazer quando estude e pratique estes ensinamentos, os ensinamentos contidos nos 4 pilares. Então, o trabalho consiste em observar, auto-observar-se, nos auto-observar e ver internamente, dentro de nós, na nossa psique, como funciona a nossa psique e por que funciona. E então identificar o que nos leva, de onde surge um determinado desejo, um determinado pensamento, sentimento, qualquer coisa que aconteça no nosso interior, nos nossos 5 centros, que é o centro intelectual, o centro motor, o centro emocional, o centro instintivo e o centro sexual. É por estes centros que se manifestam os nossos defeitos psicológicos, e é a esses centros que nós devemos dirigir a nossa atenção e procurar discernir, procurar entender por que sentimos o que sentimos por determinada pessoa, por determinado assunto, o que seja. Porque talvez nós tenha um desejo de vingança por uma pessoa, talvez por ciúme. Então isso cada um de nós vai poder identificar dentro de si, na sua psique, nos centros, nos pensamentos, porque eu penso determinada coisa sobre uma pessoa, porque eu critico as pessoas, porque eu qualifico as pessoas disso e daquilo. Então, o que nós criticamos nas outras pessoas é justamente esse o nosso defeito psicológico. Porque quando nós criticamos, nós identificamos na outra pessoa o que nós temos dentro de nós e por isso conseguimos perceber na outra pessoa. É esse mesmo defeito que está vendo o defeito na outra pessoa. Quer dizer, as outras pessoas servem como espelho para nós. E o nosso defeito vê na outra pessoa o mesmo defeito que nós temos. Então, esse defeito aponta, o nosso defeito vê o defeito na outra pessoa e aponta. E nós nos identificamos com essa pessoa, com esse defeito, e com isso o nosso defeito se esconde dentro de nós. Então nós precisamos inverter essa situação. Quando nós surge um desejo, uma crítica a outra pessoa, nós devemos parar e ver de onde está surgindo essa crítica. Ela surge do mesmo defeito que nós estamos vendo na outra pessoa. Então, esse nosso defeito quer se esconder. Então, enquanto nós dirigimos a nossa atenção ao
exterior, o nosso defeito no nosso interior se esconde. Se esconde e se defende. É a sua astúcia, porque os defeitos são astutos. Eles se escondem, se ocultam no nosso interior para não serem vistos e assim nós não poder eliminar, e assim eles se alimentam, se robustecem a cada manifestação. Então, este trabalho se torna muito interessante, porque nós não vamos dirigir a atenção a outras pessoas. Nós vamos dirigir a atenção ao nosso interior. Então, quando essa atenção tende a criticar uma pessoa, quando o nosso defeito tende a criticar uma pessoa, nós imediatamente devemos pôr um freio e observar dentro de nós. De onde vem esse desejo de crítica, essa vontade de criticar essa pessoa? Então, é justamente esse defeito que nós vemos na outra pessoa que nós temos e precisamos trabalhar, precisamos morrer. Então, esse é um processo que vai se desenvolvendo na medida em que se trabalhe, na medida em que se use esse sentido da autoobservação. Então, existe lá na Bíblia, existe está escrito que nós devemos ver a viga que está dentro do nosso olho e não ver, por exemplo, um palito de fósforo que está no olho da outra pessoa. Nós temos que tirar essa viga, essa venda que nós temos nesse nosso sentido de autoobservação, para ver para dentro e não ver para fora, não criticar externamente. Então, esse trabalho se torna muito interessante e é o objetivo da nossa existência, é o objetivo deste ensinamento, é nos ensinar como fazer essa mudança interior, essa mudança real, e não uma mudança de aparência, uma mudança externa, uma maquiagem. Precisamos nos embelezar internamente. Quando nós eliminamos um defeito, nós vamos nos embelezando internamente e não é como uma maquiagem externa. Então, essa beleza interior vai se exteriorizando naturalmente, sem a necessidade de artifícios externos. Então, nós, como vivemos nessa parte pequena de nós, nessa parte reduzida da nossa psique, precisamos levar a luz a outra parte de nós, a luz da autoobservação. Levar a luz para ver essa parte que nós não vemos, porque a nossa atenção está dirigida para fora. Precisamos inverter essa atenção e dirigir para dentro, ao nosso interior, dirigir aos nossos 5 centros, que é o centro intelectual, o que nós pensamos sobre uma pessoa ou sobre qualquer assunto, o que nós falamos no centro motor, o que nós fazemos, o que nós sentimos
no nosso centro emocional, o que nós sentimos, o que nós desejamos. Porque eu, em determinado momento, quero tal coisa. Eu preciso saber por que eu quero. E se eu não quero, eu também preciso saber por que não quero. E não apenas dizer quero, ou dizer apenas não quero. Eu preciso saber por que sim e o porquê não. Inquirir sobre nós, investigar dentro da nossa psique, investigar o porquê de todos os nossos desejos, de todas as nossas funcionalismos. É como garimpar. É um garimpo. Na verdade, é um garimpo, onde nós vamos garimpar na nossa psique e descobrir o porquê de cada função, de cada ação, de cada pensamento, de cada sentimento, de tudo que acontecer nos nossos centros. Então, e pode ser realmente falado como um garimpo, porque nos defeitos psicológicos preso está a nossa essência, que é aquilo que nós temos de puro. Então é o nosso ouro, é aquilo de mais valioso que existe dentro de nós, ou o único valioso que existe dentro de nós, que é a nossa essência, que está aprisionada nos defeitos e age de acordo com o desejo de cada defeito psicológico. Então nós temos os 7 pecados capitais, e cada um deles se desdobra, se detalha em muitos outros defeitos pequenos que nós nem muitas vezes nem vemos, não acreditamos que é defeito, porém é um defeito. Então, nesses defeitos está aprisionada a nossa essência, o nosso ouro. Então, nós vamos garimpar dentro de nós, na nossa psique, e assim pedir que a nossa Mãe Divina, que é aquela nossa parte superior, a nossa Virgem interna, que elimine esse defeito, e então ela eliminando o defeito será destruído, e do interior desse defeito será liberada uma partícula de essência, será resgatada o nosso ouro, será resgatado o nosso ouro. Então é um garimpo, realmente é um garimpo. Então o mundo, esses dois mundos, nós vivemos nesses dois mundos, e se nós não nos relacionamos bem internamente conosco mesmo, nós também não vamos saber nos relacionar externamente, e essa é a causa dos problemas, de todos os conflitos, de todas as encrencas que nós arranjamos na vida, as complicações, os enredos onde nós nos metemos. Então, aquilo que nós criticamos nos outros é justamente isso que nós precisamos eliminar de dentro de nós, é o que nós temos. Então, este é o trabalho crístico, é o trabalho da cristificação, morrer em si mesmo. Então, a vida, os problemas são o ambiente onde nós
vamos garimpar, onde nós vamos nos autodescobrir. E se diz que isso é certo, nós temos compreendido que o estudante, o iniciado, precisa viver, precisa aprender a viver sob perigo, precisa aprender a viver no fio da navalha. Então, nós precisamos enfrentar um problema, precisamos ter um problema para ver como reagimos diante desse problema. Porque uma vida maravilhosa, tranquila, um mar de rosas, não existindo problemas, nós não teremos reações dentro de nós, e assim se torna impossível encontrar os defeitos. Então, é justamente os problemas que vão fazer com que os defeitos venham à tona e nós possa ver e assim trabalhar. Então, a vida é o ginásio psicológico. E quanto mais turbulenta, mais oportunidades de trabalho, mais oportunidades de autodescobrimento. Então, nós não devemos fugir do problema, não devemos fugir do problema externamente. Nós devemos eliminar a causa do problema interno, porque tudo nós devemos buscar internamente e não fora. Não devemos fugir do problema, devemos eliminar o defeito que gera o problema, que o problema externo vai desaparecer, vai se extinguir. Então, existe um dito que diz: não buscais fora o que está dentro. Então, a solução para todos os problemas está dentro de nós. Se nós resolvemos dentro de nós, os problemas fora desaparecem, deixam de existir. Porque tudo que causa um problema são os nossos defeitos psicológicos. Se nós eliminamos os defeitos, não vai então ter a causa para o problema. Então, nós temos duas luas. Temos uma parte de nós que é visível, que é vista, que nós podemos ver, e temos uma lua oculta, assim como a face da lua, dessa lua que nos ilumina, recebe a luz do sol. Então essa face é iluminada, essa face se pode ver, e ela tem a outra face, uma face oculta. O lado de lá da lua não se vê. Então assim é dentro de nós, nós temos essa lua, uma lua que nós vemos, e temos essa lua oculta que nós não vemos. E é justamente esse o lado que nós precisamos levar à luz da observação, da autoobservação, para identificar, para ver os defeitos psicológicos. Então, é levar a luz da autoobservação ao nosso interior, e assim identificar os defeitos e poder fazer, pedir a morte, e assim fazer as transformações, que as transformações serão como consequência de não existir o ego, de não existir o tal defeito dentro de nós. E não precisaremos nos esforçar para não fazer isso, não fazer aquilo. Não precisamos estar nos cuidando. Nós vamos acertar naturalmente. Nós vamos fazer as coisas naturalmente, da forma correta,
porque nós não teremos lá dentro de nós a causa do erro. Então, a nossa essência saberá atuar naturalmente, sem precisar estar com disciplinas, códigos, leis. Então, esses códigos, essas normas de etiqueta, essas coisas que se proíbem pela lei, coisas que se liberam pela lei, nem sempre nem sempre é o correto, porque a lei pode liberar muitas coisas, e não é por isso que isso é correto. Não é porque a lei, não é porque vão criar uma lei do aborto, por exemplo, que o aborto vai se tornar algo bonito, algo maravilhoso. Não é porque criem essa lei, é porque a nossa consciência saberá o que é correto e o que é errado, independente de existir a lei que regule isso ou não. Então, é algo muito profundo. Estes estudos são muito profundos, muito sérios, e nós precisamos levar a sério, precisamos valorizar estes ensinamentos. Se nós tivermos a oportunidade de estar em contato com esses ensinamentos por algo, então precisamos valorizar e nos esforçar para compreender cada vez mais e colocar em prática, porque esse é o objetivo da nossa existência, fazer esse trabalho. Então, nesse trabalho, não é o que nós pensamos de nós, não é o que pensam de nós, e sim o que nós realmente somos. Então, quando nós, por exemplo, estamos trabalhando, estamos querendo trabalhar sobre nós e achamos que vamos bem, estamos contentes, oba, estou bem no trabalho. Então é justamente o contrário, nós estamos mal. E quando nós estamos inconformados conosco, com um trabalho que não rende, que nós não temos conseguido fazer nada, é justamente aí, é justamente nessa época que nós vamos bem. Então, quando se pensa que vai mal, é porque se vai bem. E quando se pensa que vai bem, é porque vai mal. Isto realmente merece refletir sobre esses aspectos. Então, o trabalho crístico se torna difícil, porque por muitas coisas. O difícil é negar a si mesmo. E o Cristo nos ensinou a negar a nós mesmos, pegar a cruz e seguir. Negar a nós mesmos é negar os efeitos psicológicos, morrer psicologicamente. E pegar a cruz é trabalhar com as energias sexuais, o sexo, de forma positiva, sem fornicação. Então é pegar a cruz, morrer na cruz. Então a humanidade não conhece a verdade sobre os ensinamentos do Cristo. Na verdade, a humanidade
gosta, segue e admira um Cristo histórico. Se lê maravilhas sobre o Cristo e se acredita que ao ler, ao saber, ao decorar as Escrituras, se está salvo. E não é assim. Infelizmente não é assim. O que nos salva é a morte psicológica, eliminar o defeito, nos aperfeiçoar. Porque pensar que estamos bem não quer dizer que estamos bem. Na verdade, quando se pensa que está bem, se está mal, como havíamos dito agora mesmo. Então, o trabalho deve ser um trabalho real, trabalho de eliminação dos defeitos, um trabalho de transformação interior. E não apenas decorar as Escrituras e acreditar, crer. Não basta crer. É necessário praticar de verdade o ensinamento, ou os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos do Mestre Jesus, que são os mesmos ensinamentos entregues neste curso. Este curso, esse ensinamento está elaborado para esta época, para esta idade em que nós da humanidade estamos nesse estado de degeneração, nesse estado de decadência. Então, não basta crer, é preciso fazer o que ele ensinou. Ele ensinou os 3 fatores, ensinou nascer, morrer e sacrificar-se. O ensinamento deve ser gratuito, deve ser livre, espontâneo e deve ser puro, deve ser completo. Então, quando alguém começa a fazer esse trabalho, começa a fazer transformações, mudanças, as pessoas não entendem e criticam essa pessoa, assim como criticaram o Mestre Jesus, que ele foi muito reprovado no seu trabalho. Então, a multidão não aceita as mudanças que uma pessoa vá realizando, que um iniciado vá realizando. As pessoas não aceitam. Elas querem que o Cristo, elas querem que o iniciado continue do mesmo jeito que eles, porque então aí eles se justificam. Então não veem com bons olhos as mudanças que uma pessoa, que um estudante vá fazendo. As pessoas criticam e acham estranho, acham absurdas muitas atitudes que são tomadas por estudantes, por alguém que está lutando para fazer essa transformação interior. Então, uma coisa é o Cristo histórico e outra coisa é o Cristo vivo. O Cristo deve nascer no interior do iniciado. Ele nasce como um menino, nasce e se vai desenvolvendo. Então, quando o iniciado tenha eliminado uma boa parte dos defeitos psicológicos, nasce o Cristo íntimo, nasce o Cristo no coração do homem e vai se desenvolvendo. E vai então realizando mudanças, porque ele vai se desenvolvendo e vai dirigindo todo o trabalho externo. Ele assume todas as funções de todos os nossos centros,
todos os centros daquele que trabalhou e em que o Cristo nasceu no seu interior. Ele assume o comando da máquina humana. E então essa pessoa muda. E isso revolta as pessoas externas, revolta as multidões. Porém, esse é o trabalho que deve ser feito, esse é o trabalho que nós viemos a este mundo fazer. Então, este tema é muito interessante para nós refletir em todo o ensinamento, na parte externa e na interna, naquilo que aparenta e naquilo que verdadeiramente é. Então, esta é a conferência e nós sempre gostamos de frisar aqui o nosso contato e hoje vamos fazer também o nosso telefone, WhatsApp e Telegram. O nosso número é